Boa noite, meus queridos companheiros, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Reinaldo, Lídia, Tuca, Fátima. Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Paulo Henrique, boa noite. Ana Cristina, Aleda. Boa noite, Reinaldo, Lídia. João Batista, seja bem-vindo. Ricardinho, Lúcia. Cláudio Honor, boa noite, seja bem-vindo. Cláudia Fernandes, olá, tudo bem? Maria das Graças, seja bem-vinda também. Aí a Marcileia, o Guilherme e o Luciano, boa noite para vocês e a todos os seus compartilhamentos. Maria de Fátima Godoy, boa noite, seja bem-vinda a esses nossos estudos. Helena, boa noite. Joana Oliveira daqui também de Paraíso, boa noite. Gislaine, Dr. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Natália, Luiz Carlos Machado, boa noite, muita luz realmente para todos nós. Adaí, seja bem-vinda. Bom, está na hora, né, de nós darmos início às nossas conversas, às nossas reflexões, à nossa leitura ou leitura-estudo do livro Céu e Inferno, e nós vamos fazer a nossa prece inicial. Boa noite, Marli, minha tia lá de São João del Rei. Maria Aparecida, boa noite, seja bem-vinda. Milena, boa noite. Vamos então fazemos a nossa prece, que nós possamos agora nesse instante elevar o nosso pensamento, principalmente procurar olhar para dentro de nós, nesses breves instantes em que aqui estaremos reunidos, nesta famosa hora do Ângelus, como é conhecido, e inclusive no plano espiritual também existe a homenagem a Maria Santíssima, sobretudo nestes momentos, nesses horários, e que nós possamos lembrar da sua figura, da personagem e sobretudo da importância que ela teve na história da humanidade e em especial fez parte do projeto, se podemos assim chamar, de salvação, onde, recebendo o nosso Mestre amado e querido Jesus no teu seio, conseguiu trabalhar juntamente com Ele neste processo de regeneração da humanidade. Poderíamos dizer que naquela oportunidade já se iniciou o projeto da regeneração, porque os ensinamentos do Cristo serão importantíssimos e eles com certeza proporcionarão não apenas uma regeneração, mas uma felicidade plena. E que nós possamos, em agradecimento a Maria Santíssima, sentir a sua presença, suas energias e as suas vibrações. Sobretudo, para que nos fortalecendo cada vez mais na fé, possamos testemunhar, assim como ela foi testemunha, e divulgar Jesus e os seus ensinamentos a toda a humanidade, esteja ela no plano físico ou no plano espiritual. Que assim seja. Muita paz, muita alegria, muita tranquilidade para todos nós nesses instantes em que estaremos aqui reunidos. Mais uma vez aqui, cumprimentos nossos a Vânia, a Assunção, a Joana Carneiro, ao Cido, ao Luiz Otávio.
sejam todos bem-vindos. Alex, boa noite. A Eveline e a Roberta, a Rosana Marques também, que sempre nos acompanham, e a todos os demais companheiros que estão entrando agora, comentando, deixando seu boa noite. Aqueles que não deixam seu boa noite, também fica aí os nossos cumprimentos, e aqueles que irão assistir posteriormente, tá? Todo o nosso carinho e agradecimento pela participação de vocês, pela energia e pela vibração. E, de modo muito especial, que esta nossa família possa crescer, principalmente em sintonia, para juntos executarmos essa tarefa, e uma tarefa importantíssima da nossa própria regeneração. Todos nós estamos buscando felicidade, todos nós queremos ser felizes, e é o momento e a oportunidade, sobretudo quando nós conseguimos assimilar bem todos esses conhecimentos, todas essas informações e aplicá-las no nosso dia a dia, porque isso vai representar, acima de tudo, uma alteração, uma mudança na nossa própria qualidade de vida. É o que nós estamos buscando. Felicidade se relaciona com qualidade de vida. O fato de você viver com a sua consciência tranquila e, sobretudo, na certeza de que você está construindo um futuro melhor para você, é a única fórmula, poderíamos dizer, de felicidade que realmente existe, e uma felicidade, é claro, relativa, aqui no nosso planeta. Por isso que nós estamos aqui estudando no livro Céu e Inferno este Código Penal da Vida Futura. Sim, salvo engano, nós já estamos indo para a 6ª parte do estudo do livro Céu e Inferno, e especificamente no que diz respeito o Código Penal da Vida Futura. Nós falamos desde o início, são 33 artigos ou 33 dispositivos que Kardec colocou para nós, através de um resumo, poderíamos assim dizer, que ele fez de todas as informações que os Espíritos lhe passou. E, sobretudo, informações essas que nós vamos ter um apanhado bem interessante quando nós estivermos estudando a 2ª parte desta obra, que são exatamente os depoimentos dos Espíritos, de acordo com a característica que cada um deles vivenciou ou experienciou, sobretudo no plano espiritual. Bom, nós paramos, se eu não estou enganado, no item 28 deste Código Penal da Vida Futura, e o item 28, Kardec vai exatamente trazer para nós que a nossa vida espiritual, e a gente já comentou um pouco sobre essa questão da vida espiritual e, sobretudo, dessas diferenças, inclusive ontem, estudando um pouquinho sobre a vida futura no Evangelho segundo o Espiritismo, nós relembramos alguns aspectos que o próprio Kardec expôs para nós sobre as divergências que existem entre as doutrinas filosóficas e as próprias religiões no que tange à vida futura. E é claro que com aquela lembrança ou revisão que nós fizemos ontem, a gente já vai, claro, dar uma sequência aqui, exatamente lembrando que, no que diz respeito a essa doutrina espírita, é exatamente a que nós estamos estudando, nós vamos identificar que a nossa sorte no plano espiritual, ou a nossa sorte depois da morte, ela está relacionada com a forma como nós preparamos a nossa partida, ou o nosso retorno, porque a gente vai aprender, sobretudo no Livro dos Espíritos, que a gente vai ver na quinta-feira. Nós já vamos iniciar um pouco desse ponto, o mundo normal ou primitivo, porque em essência nós somos espíritos. Então, voltando para o plano espiritual, nós estaremos voltando à nossa própria origem. Então, assim como nós estamos aqui numa viagem, quando nós nos prepararmos, ou melhor, quando nós estivermos retornando, nós vamos levar para lá a bagagem que nós adquirimos aqui. Então, o item 28, Kardec vai falar exatamente isso. Olha, quando vocês aportarem lá no mundo espiritual, ou a situação dos espíritos no mundo espiritual, ela está intimamente relacionada com a forma como vocês prepararam o próprio retorno. E muitas das vezes esse retorno, muitos preparam consciente e muitos outros inconscientemente. Por quê? Quando a gente fala de leis divinas, quando nós falamos de leis naturais, gente,
não necessariamente que você seja obrigado a acreditar ou a ter certeza para que esta lei o alcance. Tá? Por exemplo, se algum de nós resolver em um determinado momento falar assim, eu não acredito mais na lei da gravidade, isso vai resolver alguma coisa? Vai mudar alguma coisa na vida da pessoa? Não, por quê? Porque ela estará sendo submetida a esta lei da gravidade. Então, todas as leis naturais, elas são aplicadas independentemente da pessoa querer ou não. Então, é interessante nesse ponto quando Kardec coloca exatamente essa observação. Por quê? Consciente ou inconscientemente, nós estamos agora preparando o nosso futuro. Tá? Então, nós precisamos simplesmente olhar. É aquilo que a gente gosta de dizer e que Cristo falou por diversas oportunidades. Nós colheremos aquilo que nós plantarmos. Então a gente precisa saber o que nós estamos efetivamente plantando. E é exatamente o que estivermos plantando que nós colheremos no futuro. Então, de forma consciente ou inconsciente, se esta é a lei, todos nós estamos submetidos a essa lei. E quando nós falamos neste processo de submetidos à lei, tanto no nosso retorno à pátria espiritual, quanto na nossa vinda para o mundo corporal. Por quê? Porque todas as nossas imperfeições, como nós falamos, elas precisam ser melhoradas. Ou melhor, as imperfeições precisam ser trabalhadas para que elas se tornem imperfeições, para que elas mudem. O que eu estou querendo dizer? Determinados pontos que nós temos, que muitas das vezes nós chamamos de vícios, estes vícios precisam se transformar em virtudes. Eu não vou entrar muito no mérito aqui, por quê? Porque a gente adentraria muito mais numa seara psicológica e a gente não quer debater esses aspectos. Mas determinadas coisas que nós temos na nossa mente, só abrindo um pequeno parênteses e procurando esclarecer, nós trazemos e muitas das vezes são ou estão relacionados com determinados vícios no ponto de vista atual. Só que muitas das vezes eles não representam mais do que um germe para a conquista de determinadas virtudes. Tá? Por exemplo, a questão do egoísmo. Quando a gente fala do egoísmo, ele precisa ser mais bem estudado. Por quê? Porque o ego faz parte da própria criatura. Nós não vivemos sem o nosso ego. É lógico que tudo aquilo que é excessivo, e aí a gente já sabe, né? A própria ciência nos mostra isso. A diferença entre o antídoto e o veneno está apenas na dosagem, tá? De novo, eu não quero e não vou aprofundar muito nesse ponto, nesses aspectos, mas só para dizer para vocês que quando a gente fala em melhorar algumas imperfeições, é exatamente nesse sentido, de nós entendermos melhor todas essas questões e aí transformar isso que chamamos às vezes de vícios ou imperfeições em perfeições ou virtudes. Como o próprio Kardec vai falar para nós, que nós já vimos lá na Gênesis, no capítulo 3, no item 10, onde ele fala que a origem das nossas paixões, sobretudo do nosso próprio egoísmo, está naquela falsa interpretação que nós fazemos da lei de conservação, e aí eu incluo também da lei de destruição. Então tudo está relacionado com as leis divinas. Nós só precisamos saber o ponto adequado. Nós só precisamos chegar a este equilíbrio. Então, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, nós teremos a oportunidade de experimentar, essa com certeza a palavra, experimentar um pouco do nosso próprio veneno, a fim de que nós nos reabilitemos e retomemos o caminho adequado. Então, quando Kardec fala dessa necessidade de passarmos pelo arrependimento, pelo próprio sofrimento e chegarmos na reparação, não importa onde. Pode ser aqui ou pode ser no plano espiritual. Tudo vai depender exclusivamente de cada um de nós. Veja que interessante. Saber que o seu destino está nas suas próprias mãos. Aqui no mundo atual, onde nós estamos,
Por isso que nós falamos no item 27. A gente pode começar a reparar as nossas faltas agora, e isso seria uma grande vantagem para nós, ou nós vamos repará-las depois, no mundo espiritual e no mundo físico. Mas, principalmente, nós vamos ter sempre a necessidade, e a gente vai ver uma das questões do Livro dos Espíritos, e a gente vai ver aqui também, nessa sequência do Código Penal da Vida Futura, a reparação efetiva, ela acontece no mundo físico. Então, se eu provoquei algum tipo de prejuízo para alguém no mundo físico, eu vou reparar isso também no mundo físico. E aí vem um grande detalhe, não necessariamente que seja na próxima existência. Pode ser que, exatamente por falta de preparo, a espiritualidade não deixe, fala, olha, espera um pouquinho, amadureça melhor alguns outros aspectos, algumas características, e aí você, numa outra encarnação, 2, 3, 4 para frente, aí você resolve este problema, quando você estiver ou quando se sentir mais bem preparado. Então veja, nós vamos identificar uma somatória das nossas próprias imperfeições e das nossas virtudes. E quando colocamos tudo isso na balança, teremos a oportunidade da reparação. E essa reparação vai acontecer especificamente aqui no mundo físico. Em especial se aqui no mundo físico nós buscamos estas consequências negativas para os outros. Por isso, a gente deve aprender e muito com o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. E uma das bem-aventuranças mais extraordinárias, sobretudo para o atual estágio em que a nossa terra se encontra, que é exatamente a do bem-aventurados os aflitos. Quando se diz que todos os aflitos são bem-aventurados, é exatamente por conta dessa questão. A partir do momento que a gente sente essa aflição, automaticamente nós sentimos também a necessidade de nos modificarmos. Opa, eu não quero sofrer, eu não quero continuar nessa aflição. Então vamos descobrir a causa? Opa, tem algo relacionado? Então deixe eu reparar este meu próprio erro para que a minha consciência me liberte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, sem essas aflições, nós vamos achar que tudo aquilo que nós fazemos está correto. Nós não vamos sentir a necessidade de uma modificação. Por isso, bem-aventurados os aflitos. Por isso, a necessidade, muitas das vezes, do próprio sofrimento, da expiação ou da provação, para nos alertar daquilo que nós realmente ainda precisamos para atingir a perfeição e a felicidade. Também, já no próximo tópico deste Código Penal da Vida Futura, Kardec vai dizer, e uma frase bem interessante, que a gente poderia de uma certa forma até sintetizar. Ele diz o seguinte, que a misericórdia divina, ela é infinita, mas ela não é cega. E a exoneração do devedor só vai acontecer com a reparação. Veja que interessante essa colocação de Kardec. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês, sobretudo pelo meu ponto de vista. Pode ser que eu esteja equivocado. E eu sei que nessa sala tem muitos estudiosos. Qualquer tipo de equívoco, vocês que estão aí podem me corrigir. Fique à vontade, nós estamos num grupo de estudos. Mas veja bem, quando Kardec fala que a misericórdia de Deus ela é infinita, mas ela não é cega, eu gosto inclusive de acrescentar algo para nós refletirmos, sobretudo por quê? Porque infelizmente nós ainda temos aquela visão de que Deus é aquele rei que está num trono e ali do seu trono ele vai julgando as criaturas. Eu gostaria de alguma forma de desmistificar isso. Por quê? Porque eu tenho uma certeza absoluta, uma convicção comigo de que Deus não tem necessidade de julgar absolutamente ninguém. Por quê? Gente, todas as leis divinas são perfeitas. Se Deus possui, se Deus criou ou estabeleceu leis perfeitas, vocês acham que teria necessidade de ele se arvorar com um julgador exatamente para ficar mostrando para as pessoas, ó, você errou aqui, você errou ali, você tem que corrigir?
Não haveria essa necessidade. Por quê? Porque é da própria lei, e aí a gente poderia resumir nessa expressão ação e reação, mas é da própria lei que tudo aquilo que você tenta fazer ou colocar de uma forma diferente daquilo que é o correto, a própria lei vai exigir de você que você retome o curso natural das coisas. Então, não há necessidade de nós termos julgadores. Sim, abrindo um parênteses, nós podemos ter determinados cobradores. Por quê? Porque vai chegar num determinado momento que nós não vamos conseguir identificar por nós mesmos os nossos erros. Nós vamos ficar tão enceguecidos, principalmente pelo orgulho, que nós vamos achar que nós estamos corretos. Que todo o nosso comportamento ele é justificável. Nós somos excelentes advogados em causa própria. Então, às vezes precisa de alguém, de algum cobrador. Aí vem um espírito, entre aspas, um obsessor. Aí vem alguém que a gente não curte muito bem, mas que vem dar uma cutucada na nossa própria ferida. Vem falar alguma coisa que a gente não gosta. Mas para quê? Para servir de alerta. Opa, por que eu fui atingido por isso? Se eu fui atingido por isso é porque eu ainda tenho algumas imperfeições. Por quê? Opa, o próprio Cristo ele foi atingido e ele em momento algum se sentiu ofendido. Por quê? Porque ele já estava num outro nível, num outro patamar. E por que eu preciso me igualar? Então veja, não, na nossa visão, não há necessidade de Deus, por mais perfeito que ele seja, e por ter justamente esse direito, eu acho que ele não tem essa necessidade. É por isso que todas as leis divinas estão gravadas aonde? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Todas as leis estão gravadas na nossa consciência. E qual é o tribunal que nós seremos julgados? Seremos julgados pelo tribunal da nossa própria consciência, que ele vai justamente mostrar para nós aqui que houve o seu erro, aqui que você teve o seu acerto, e aí não precisa de Deus chegar e julgar. As suas próprias leis são absolutamente perfeitas, ok? Então, o que nós conseguimos extrair aqui, exatamente deste item 29, é essas coisas que eu gostaria exatamente de fazer essas ponderações para vocês. Prestem atenção, as leis divinas são perfeitas. Não há necessidade de um julgador. Então o que nós temos que fazer? Pesquisar e, sobretudo, buscar na nossa própria consciência o nível de conhecimento que nós temos, e a gente vai ver daqui a pouquinho, no finalzinho, a questão da intenção, o nível de conhecimento exatamente para nós colocarmos em prática a interpretação correta atual dessas leis que nós possuímos. Ok? Então, é bem interessante isso, quando a gente começa a pesquisar e a gente começa a consultar a nossa própria consciência, aí nós vamos ver. Inclusive aquela frase de Joana de Ângeles, que eu já falei aqui em outras oportunidades para vocês, eu acho fantástica. Quando ela diz que o ser consciente, ele não se justifica e ele nem se culpa, ele se transforma. Por quê? Porque a cada passo que nós vamos conquistando mais a nossa liberdade de consciência, nós vamos ampliando a nossa capacidade de enxergar as coisas, inclusive de um plano superior, nós sentimos também a necessidade de uma transformação. E a gente não vai ficar se culpando e nem ficar se justificando. A gente vai seguir adiante nessa trajetória, nesta caminhada. Ok? Perfeito. Mais algumas pessoas foram entrando aqui na nossa sala. Eu gostaria de cumprimentá-las aqui. Temos a Esther, temos o Flávio, a Dona Guiomar, a Ângela, o William. Muito interessante. A Patrícia. Muito bem-vinda a Patrícia aqui de São Sebastião do Paraíso, inclusive está fazendo aniversário hoje, nossos parabéns, Patrícia. A Josefa, o Eduardo, a Ana Lúcia, a Patrícia também lá de Carmo do Rio Claro e o José Ricardo. É sempre bom a gente cumprimentar a todos vocês. Bom, vamos seguir. No item seguinte, que é exatamente o item número 30, Kardec vai trazer também, de novo, em cima das observações feitas dentre aquelas comunicações que os espíritos trouxeram. Ele vai dizer que, subordinados ao arrependimento e à reparação das penas,
nós estamos aí envolvidos nos castigos e remédios para a cura do nosso mal. É aquela coisa assim interessante que a gente diz, porque nós ainda não temos, eu falei agora há pouco dos bem-aventurados os aflitos, nós ainda não temos esse conhecimento pleno das leis divinas, e muitas das vezes nós não entendemos o verdadeiro significado das dores e dos sofrimentos. E quando você não tem o verdadeiro significado, o sentido ou a essência, você não consegue extrair a essência da dor e do sofrimento, nós passamos a viver de uma forma equivocada. Muitas das vezes nós deixamos inclusive de acreditar ou de ter certeza em Deus, nós começamos a nos comparar com os outros, né? E a partir daí a gente acaba perdendo o rumo da nossa própria vida. Aquilo que a gente falou, que quando acontece com o corpo físico é diferente. Quando você sente uma dor, você logo quer descobrir o motivo e vai procurar a cura. Mas quando você está sofrendo, como a Ana Lúcia colocou esses dias aqui, as dores da alma, nem sempre a gente consegue fazer esta ligação. Então Kardec vai trazer aqui, olha gente, nós somos espíritos que não estamos numa prisão, nós somos espíritos que estamos num hospital. Por isso que alguns espíritos gostam de dizer que nós estamos numa escola ou num hospital, nós não estamos numa prisão. Então, essa questão de castigo e remédio deve ser muito bem analisada e avaliada exatamente para nós mudarmos, primeiramente, aquela concepção que nós temos lá na nossa própria memória. Sim, quando você começa a mudar essa concepção, você vai caminhando de uma forma mais tranquila. Quando você tem certeza de que aquilo ali é exatamente um benefício para você, você já vai passando a ter uma ideia diferente de Deus. Aí você vai conseguindo entender os ensinamentos do Cristo. Está vendo por que a doutrina espírita, conforme a questão 627 do Livro dos Espíritos, ela é muito clara no sentido de que nós viemos, os espíritos, para trazer informações para que vocês consigam entender os ensinamentos de Jesus. Porque é muito estranho você dizer para uma pessoa, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem. Mas espera aí, como? Como que alguém... não, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer sempre jejum, eu vou começar aquelas mortificações, porque bem-aventurados são aqueles que sofrem. Não, não é nesse sentido. É exatamente por quê? Porque o sofrimento é que vai mostrar para você o que você precisa mudar na sua vida, o que você precisa alterar. Nós estamos, mais uma vez, como diz Kardec neste item, num hospital. Nós não estamos numa prisão. Embora nós saibamos que o espírito encontra-se aprisionado no corpo, sobretudo pelas características do corpo espiritual que nós temos. Mas nós estamos aqui exatamente num hospital. Por isso que Emmanuel diz, o corpo físico é como uma esponja para exatamente extrair e ir eliminando as deficiências do próprio espírito ou desta essência que nós somos. Ok? Então, o item 30 fala exatamente isso. E aí, é claro, a culpa, ela simplesmente vai potencializar o seu sofrimento e ela não vai resolver nada. Não adianta você ficar aí se culpando, mas eu fiz isso, eu não sei o quê, numa encarnação passada, com certeza. Não, por quê? De novo, o ser consciente não se justifica nem se culpa, ele se transforma. A culpa ela só vai potencializar o seu sofrimento. Então pare de se culpar. Se erramos no passado, precisamos reparar agora no presente. E nos prepararmos para continuar a reparação no futuro. É assim que se caminha tranquilo neste planeta de provas e expiações, prestes a passar a mundo de regeneração. Se estamos, por exemplo, num momento de pandemia, essa pandemia quer nos ensinar alguma coisa. E é exatamente isso. Vamos buscar lá e vamos tentar extrair os ensinamentos dessa pandemia. Onde é que nós estamos sendo cutucados? Qual é o ponto que nós estamos sofrendo? E é neste ponto que a gente vai trabalhar. É assim que funciona. Por isso o Código Penal da Vida Futura é uma preparação para a sequência. E a cada passo que nós demos, a cada avanço, a cada imperfeição trabalhada e, sobretudo, superada e vencida,
mais próximos da felicidade nós estaremos. O próximo item, 31 deste Código Penal da Vida Futura, Kardec vai dizer o seguinte, que as penas do espírito, elas são somadas, todas. Tanto aquelas que nós estamos aqui vivendo neste planeta, encarnados, quanto aquela que nós também experienciamos desencarnados. Tudo é somado. Lembra que a gente falou? A contabilidade divina, ela é perfeita. Então, todos os nossos atos bons, positivos, todo o bem que nós fazemos, ele entra na contabilidade divina, assim como toda a nossa ação ou todos os nossos pensamentos contrários a esta lei divina também serão contabilizados. Tá? Então Kardec fala, tudo é somado e de todas as existências. Por quê? Porque o espírito criado simples e ignorante, ele só vai atingir a perfeição a partir do momento em que ele eliminar todas as imperfeições. Não é eliminar as imperfeições da última encarnação, ou eliminar as imperfeições dessa, é eliminar todas as imperfeições. Por quê? Porque nós somos seres únicos. Fomos criados simples e ignorantes lá atrás para buscar a evolução e tudo entra na nossa própria consciência. Nós vamos lembrar de todos esses detalhes, de todas as nossas experiências. Por quê? Porque elas são importantes para construir um espírito, aí sim, íntegro e preparado para superar todas as dificuldades. É uma coisa até que Augusto Cury fala que é interessante. A gente precisa aprender a transformar as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas perdas em pilares. Em verdadeiros pilares. Porque a partir do momento que eu já superei determinadas coisas, eu tenho que me fortalecer de tal forma que aquilo não me derrube mais. Então vai ser uma base, vai ser um pilar. E é o que Kardec diz. Tudo é somado, não fica absolutamente nada. Por quê? De novo, as leis divinas são perfeitas. Não há essa necessidade de termos julgadores. Por isso que a maior dificuldade do ser humano, da criatura, hoje, é exatamente essa. Conseguir entender o porquê do seu sofrimento. Conseguir entender o porquê da sua dor, das suas vicissitudes, dos seus obstáculos. Está lá, de novo, no Código Penal da Vida Futura. No item seguinte, exatamente, o Alcido está citando aqui para nós a questão de Paulo de Tarso. Sim, Paulo de Tarso é um exemplo muito clássico, inclusive quem fala muito bem e cita exatamente essa passagem de Joana de Andes e combinando com Paulo de Tarso é o Rossando Klinge. Ele fala muito bem disso, dessa questão da justificativa e da própria culpa, tá? Só que Paulo foi aquele apóstolo, ele não se justificou porque ele poderia, tá? Talvez ele teria até argumentos, ele não se justificou e nem se culpou, ele simplesmente seguiu adiante. Com certeza é um excelente exemplo, assim como nós temos outros, né, na nossa história. Bom, no item seguinte, no 32, Kardec vai trazer para nós algumas reflexões, sobretudo no que tange a questão da própria felicidade. Deus, quando criou-nos, Ele nos criou simples e ignorante. Aí algumas pessoas poderiam dizer o seguinte, mas se Deus realmente é todo poderoso, se Ele nos ama, por que Ele já não nos criou perfeitos? Aí é até interessante que nesse ponto, Kardec diz que a espiritualidade também fala, se Deus quisesse criar todo mundo perfeito, Ele teria criado. Sim, mas aí eu pergunto, e o próprio Kardec também fez esse questionamento e chegou a essa conclusão, se Ele nos criasse perfeitos, o que nós iríamos fazer da vida? Ou o que nós iríamos fazer na vida? Praticamente nada. Por quê? Porque nós já seríamos perfeitos. Aí eu te pergunto, qual mérito nós teríamos se fôssemos criados perfeitos? Como seria a humanidade com todo mundo sendo criado perfeito? Quais as experiências que nós teríamos que passar?
Vocês já repararam? Se todos nós fôssemos robôs, eu pergunto, qual é o sentido da vida? Qual seria? Não conseguimos encontrar um sentido para a vida. E isso o próprio Kardec falou. Então, Deus criou a felicidade como um prêmio de trabalho. Um prêmio para o seu trabalho. Um prêmio para o seu esforço. E vocês já repararam que tudo aquilo que nós conquistamos com esforço, nós conseguimos dar muito mais valor? Prestem atenção. Nós sabemos disso. Hoje a humanidade sabe disso. Comece a dar tudo aquilo que seu filho quer. Ou aquilo que muitos de nós, pais, gostamos sempre de falar, né? Tudo aquilo que eu não tive na minha infância, eu quero dar para os meus filhos. Mas dê tudo para os seus filhos para vocês saberem se eles vão depois valorizar aquilo que eles têm. Dificilmente. Então, neste processo de criação da criatura, Deus nos criou simples e ignorantes para exatamente oferecer como um prêmio, que é a felicidade, o fruto do nosso próprio trabalho ou das nossas conquistas, o nosso mérito. Ele não criou nós ou ninguém para favoritismos. Eu vou criar um grupo de seres já perfeitos. Não existe isso. E a gente vai ver na sequência do livro O Céu e o Inferno, os anjos. Deus não criou anjos, ele não criou seres privilegiados, senão ele não seria Deus. Por que ele escolheu um e não escolheu os outros? Então, todos nós somos criados simples e ignorantes, todos, absolutamente. E nós passamos por um processo evolutivo. A lei do progresso é uma lei natural. Então, Deus não criou ninguém perfeito exatamente por isso, porque Ele nos ama e Ele quis nos oferecer um prêmio. Que prêmio é esse? A felicidade. Mas a felicidade seria fruto de quê? Fruto das suas próprias conquistas, fruto do seu trabalho. Então, aquilo que a gente estava falando um pouco tempo atrás, se eu tenho comigo algo relacionado com o próprio egoísmo, não, isso aqui não foi Deus, foi eu que conquistei com o meu próprio esforço. Vejam, se isso não é nada mais do que uma interpretação equivocada e que esse egoísmo logo logo vai se transformar num verdadeiro amor, vai se transformar num desapego, quando você realmente conseguir sentir e captar a essência da sua própria vida. De novo, está aqui no Código Penal da vida futura. Então, Deus fez da felicidade um prêmio para o trabalho, para que nós pudéssemos ter um mérito das nossas próprias conquistas. Enfim, gente, o item 33, onde Kardec poderia, assim, vamos dizer, seria quase que um resumão que ele faz desse Código Penal da vida futura, onde ele divide esse artigo em 3 itens. Nós estamos já aqui no finalzinho, mas aí na introdução do próximo eu chego a repetir este ponto ou essa parte. Ele vai dizer o seguinte, que o sofrimento, então, pelo que nós acabamos de ver, ele é inerente à nossa imperfeição. Fato. Tá? Quanto mais imperfeições, mais sofremos. Quanto menos imperfeições, menos sofrimentos. Depois, ele vai dizer o seguinte, que toda a imperfeição, assim como toda a falta, ela traz consigo, ela não precisa vir de fora, ela traz consigo a própria imperfeição, ela vai trazer o castigo e as consequências. Lembra que a gente falou alguns tópicos atrás ali, citando exemplos? Uma pessoa que ou que possui a avareza como principal característica, acumulou bens aqui na terra. Aí de repente, qual que é o maior sofrimento dele? É ver justamente quando ele parte, que os seus bens estão ali com os seus descendentes, com os seus filhos, e eles estão dilapidando o seu sofrimento, o seu patrimônio. Então o sofrimento, ele vem em consequência da avareza dele. Não é em consequência do que os outros estão fazendo, mas é da sua própria avareza. Por quê? Porque se ele fosse desapegado, ele não se preocuparia, ele não sofreria com isso. Então, a imperfeição, ela traz consigo o castigo. De novo, as leis divinas são automáticas, é tudo automático. Deus é perfeito e as suas leis também são perfeitas. Tá? E o terceiro ponto que ele fecha, ele vai dizer que nós podemos nos libertar das nossas imperfeições. E isso só depende exclusivamente de nós, da nossa própria vontade. Por isso,
fechando os nossos comentários de hoje, já agradecendo a todos vocês, inclusive que entraram depois dos nossos cumprimentos, e já externando a nossa gratidão e aguardando vocês aqui nos nossos outros encontros. Mas nós podemos, nesse último tópico, exatamente dizer ou repetir as palavras do Cristo: a cada um segundo as suas próprias obras. Muita paz a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Já fica aqui o convite para amanhã darmos sequência ao estudo do livro A Gênese. Muito obrigado e uma excelente noite.